E vamos para a palavra de hoje? Abra por favor a sua Bíblia, lá em João capítulo 21, versículo 1. João capítulo 21, versículo 1. Vamos lá. João capítulo 21, versículo 1. Saudade de vocês, hein? Que bom vê-los na igreja. Os irmãos que estão em casa aí também, que bom estar com vocês. Estamos agora com quantas pessoas aí, Tiagão? 55 pessoas conectadas aí. Depois a gente vai se aprimorando aí para poder ficar cada vez mais bonito. Então olha só o que fala aqui no versículo 1. Vamos dar uma lidinha aqui para a gente poder recapitular. Eu tenho ministrado mensagens na quarta e na sexta. Essas mensagens têm crescido bastante, né? E essas palavras então, como estão crescendo, eu tenho trazido aqui a revelação para domingo. Tá? Então deixa eu pedir que você me acompanhe no versículo 1. Diz assim, ó: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então vamos entender essa passagem aqui. Eu preguei na quarta-feira essa mensagem. Eu estou até pedindo o seguinte: nós estamos nos esforçando. Você não tem ideia como dá trabalho para você poder fazer a gravação da mensagem, para você poder editar o vídeo, para você poder colocar lá os escritos no vídeo de passagem bíblica, o logo da igreja, os dados que você precisa colocar lá no vídeo. Depois você precisa transformar o vídeo para o WhatsApp, depois você precisa transformar o vídeo para o Facebook, transformar o vídeo para o YouTube. Cada um tem uma forma lá de fazer. Então você não tem ideia como dá trabalho. E tudo isso por amor a Cristo. Então eu peço que você assista as mensagens. Eu tenho enviado, né, tanto aí pelo Facebook, tá? Se você tem Facebook e não está conseguindo acesso, me procura no final do culto, eu explico para você como é que você faz. E tem enviado também pelo WhatsApp. Criamos um grupo no WhatsApp de membros de Sapopemba. Eu estou enviando lá as pregações, todas elas, para que você não fique sem o alimento da palavra de Deus. Tá? Dá trabalho, mas é gostoso porque é para Deus. Então eu pregava na quarta-feira e expliquei o seguinte. Vamos dar uma resumida nesse trecho aqui, que o pessoal que ouviu a palavra de quarta-feira já sabe a maior parte. Então eu falei a primeira coisa, que foi o seguinte: a Bíblia mostra no versículo 3, tá, que Jesus então, né, ele tinha sido crucificado e tal, mas ele disse que ao terceiro dia ele voltaria, ele ressuscitaria. E a Bíblia fala que depois que ele ressuscitou, eu até comentei com vocês isso na semana passada, que a Maria foi até o sepulcro, e quando ela chegou no sepulcro, a pedra tinha sido removida e o corpo não estava mais lá. Por quê? Porque ele ressuscitou. E aí ela começou a chorar.
2 anjos apareceram, creio que você deve se lembrar da palavra que eu preguei na semana passada. 2 anjos apareceram, só que ela estava tão triste que ela nem percebeu aquela manifestação divina, quer dizer, ela falou com 2 anjos e ela não percebeu que eram anjos. E aí ela explicou o porquê da tristeza dela. Ela disse o seguinte, ela falou, olha, eu estou triste porque tiraram de mim o meu Senhor. Aí até na semana passada, eu comentei o seguinte, né? O título da minha mensagem era tiraram de mim o meu Senhor, aí tinha uma exclamação, mas também tinha uma interrogação. Então se você ler a frase, a mesma frase com interrogação, tiraram de mim o meu Senhor, na exclamação está afirmando, tiraram de mim o meu Senhor, na interrogação está perguntando, tiraram de mim? E a gente falava se é possível, entenda bem, tirar da gente. E nós falávamos semana passada que não é possível tirar em Deus de você a palavra, a revelação de você, a não ser que você deixe, como aconteceu com a Eva. Ela sabia o que era certo a ser feito, e mesmo assim ela fez o contrário. O Senhor falou para ela e para Adão, usufrua de tudo, coma de tudo, fique à vontade, só não coma dessa árvore que está onde? No meio do jardim. Entendeu? Então, na quarta-feira a gente falava sobre esse trecho. E Jesus, depois que ressuscitou, meus irmãos, ele fez algumas aparições. E ele, então, nesse trecho aqui, diz que ele apareceu na praia para os apóstolos, né, para os discípulos. Só que a Bíblia mostra, entenda bem, que antes dele fazer ali a aparição, né, os discípulos estavam ali reunidos, e aí no versículo 3 o Pedro falou assim, olha, eu vou pescar. E ele foi. Só que a hora que ele foi pescar, a palavra diz que ele, entenda bem, não teve sucesso na pesca que ele foi fazer. Então foi ele e os discípulos que estavam com ele. E por que ele não teve sucesso na pesca que ele foi realizar? Porque não era a direção de Deus para ele. Lembra que lá atrás o Senhor falou o que para ele? Pedro, você não pesca mais peixes. Você pesca o que a partir de agora? Homens. Então quer dizer, você vai ser um dos homens agora que vai ser responsável de levar a palavra. Entendeu? A sua profissão é pescador, só que o seu chamado é pregador. Entendeu? É que nem o meu caso. A minha formação é administrador de empresa, mas o meu chamado é pregador do Evangelho. Entendeu? Então cada um de nós aqui temos uma formação, temos um preparo. Você é um pregador, você é uma pregadora. Você não é um pastor talvez, mas é uma pessoa que leva a palavra do Senhor. Entendeu? A palavra faz parte. A Bíblia diz, ide e pregai, levai esse evangelho. Então, ele foi tentar pescar, quer dizer, ele foi voltar naquilo que ele fazia lá atrás, ele não teve sucesso. Por quê? Porque não era a direção de Deus. Aí eu comentava na quarta-feira, eu falei o seguinte, nunca volte atrás naquilo que o Senhor falou com você. Porque às vezes a pessoa ela olha para frente, percebe que a caminhada vai ser trabalhosa. E ela fala, acho que eu vou voltar atrás. Nunca faça isso. Por quê? Porque você não teve sucesso naquela época e não terá sucesso agora. Deus entrou na sua vida para dar para você novos horizontes, é uma nova visão. Ele quer dirigir você e orientar você agora pela palavra. Ele quer conduzir você e fazer com que os seus passos ali venham ser passos de sucesso. Como falou ontem o pastor Jaime, uma canção bonita, que o rapaz estava na praia, olhou para trás e viu 2 pegadas e ficou triste, achou que estava sozinho. Mas aí, na verdade, depois o Senhor mostrou para ele que ele estava cansado e o Senhor então pegou ele no colo e carregava ele. Então aquelas duas pegadas não era do rapaz andando sozinho, era do Senhor que o carregava no colo. Entendeu? Canção bonita. E aí, ele então voltou à pesca. Aí a palavra diz que eles não pescaram nada e voltaram. Quando eles voltaram, a Bíblia mostra aqui, no versículo 4, se você ler aí comigo o versículo 4 novamente, a palavra diz que o Senhor estava na praia. Vamos repetir aqui o 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então o que acontece? Eles voltaram e Jesus então estava lá. A Bíblia mostra então que eles viram Jesus, mas não reconheceram que era Jesus. Tudo bem. Ele pegou então, subiu no barco com eles, né? Primeiramente perguntou se eles tinham comida. Eles disseram que não, versículo 5 você pode ver, que eles falam que não tinham ali alimento, né? E ele fala, então vamos para o mar. Como aconteceu da primeira vez, quando ele chamou Pedro para ser
ali pescador de homens. Foram para o barco, ele falou, joga a rede do lado direito. Jogaram a rede. O que aconteceu? Pescou. Por que pescou? Porque estava na direção de Deus. Quando você faz algo na direção de Deus, Deus ele abençoa. Por quê? Porque é a vontade dele. Pescaram. Quando eles puxaram, a palavra fala aqui, se você pegar aqui na continuação, tá, do versículo 6, versículo 7, a palavra diz o quê? Que o discípulo amado, que era o João, aqui não fala o nome dele, mas era o João, né? É aquele mais carinhoso, né? É o que se aproximava mais, deitava no ombro do Senhor, né? E a palavra diz então que o João falou para o Pedro, falou, Pedro, é Jesus. Naquele exato momento, e é esse ponto que eu quero trazer para você aqui agora, do versículo 7, naquele exato momento, a Bíblia mostra que o Pedro, quando reconheceu que era o Senhor, ele se vestiu com a túnica dele, né, com a roupa ali, e ele então pulou no mar. Então eu falava na quarta-feira, olha só o que aconteceu aqui, meus irmãos. A Bíblia mostra que ele foi pescar, perdão pela palavra, ele foi pescar nu. Completamente sem roupa. Agora, como que um homem, vamos pensar aqui, ó, como que um homem que foi chamado por Deus, né, ali através de Jesus, que viu muitos sinais, que aprendeu a respeitar ali Jesus, quer dizer, respeitar a palavra, um homem que teve ali muitas demonstrações de que Deus existe, como que um homem vai pescar, perdão pela palavra, pelado? Eu estava comentando na quarta-feira. Você pega alguém, né, e que vai na praia, e o cara chega na praia de terno, gravata, né, ali o sapato social, e entra começa a pisar na areia e andar no meio do pessoal lá. O que você vai pensar? Esquisito, né? A pessoa vai ficar envergonhada. Né? Por quê? Porque na praia é para usar o quê? Regata, o calção de banho, o chinelo. Não é assim? Então a pessoa de repente vai de terno para a praia, ela vai ficar o quê? Vai ficar envergonhada. Só que a Bíblia diz que ele entrou para pescar e ele não ficou envergonhado. Ele só ficou envergonhado quando? Quando ele se deparou ali com Jesus. Então quer dizer, ele estava tão distante. Olha só que interessante isso aqui. Ele estava tão distante, né, ali da comunhão com Deus, que a Bíblia mostra que ele não se incomodou de estar nu. Aí é o que eu comentei com você, que a Maria falou na semana passada, quando nós pregamos, né? Maria, o anjo perguntou para ela, por que você está chorando? Ela falou, porque tiraram o meu Senhor. Irmão, você me desculpa, você que está assistindo aí de casa, tá? E você que está aqui comigo, aqui na igreja. Você me desculpa, mas eu repito para você. Só vão tirar de você o seu Senhor se você deixar. E o que é tirar de mim, de você, o Senhor? Já expliquei. É tirar aquela revelação. É tirar tudo que Ele tem nos ensinado. O diabo não pode tirar de você. Ah, pastor, mas o Covid, mas não sei o que, meu irmão, não pode tirar. Eu estava agora de manhã, me preparando para vir, aí estava dando uma olhadinha na internet, lá em alguns sites. Tem que ver até o site que você olha, porque tem site que você abre lá para ler e já escorre sangue pelo aparelho já. Tem que vigiar, tem que ver direitinho. Aí tem um site lá que eu gosto de olhar que ele é bem equilibrado. Aí falou que tiveram novos casos na China. Então sabe quando é que vai acabar isso aí? Sabe quando é que vai acabar? Ou uma intervenção divina, ou então uma vacina. Então, se a gente está deixando de viver, tá? Não estou falando de você sair pela rua aí de calção de banho e chinelo e regata e falando, vem em mim, Covid, vem em mim. Não, não estou falando isso. Entendeu? Estou dizendo o seguinte, você tem que entender que a vida continua, que o Senhor vai te proteger. Então, é uma intervenção divina no planeta, no mundo inteiro, ou uma vacina, Deus vai dar sabedoria para o homem para poder criar, tá? Mas eu e você que somos do Senhor, Ele vai proteger, tá? Não é para você sair por aí correndo, achando que é o super-homem, mas aonde você tiver que ir, o que você tiver que fazer, Deus é contigo.
Entendeu? Eu tenho que ir no banco, eu tenho que comprar a verdura, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair. Então o Senhor é com você, Ele vai te proteger. Tá? Claro, conversando com a família, se entendendo com a família. Se puder ficar em casa, fique, não, né? Mas tem que sair, que nem ontem. Ontem nós tivemos reunião de pastores. Né? Alguns ficaram em casa, o pessoal que tem mais idade, né? Ficou em casa. Quem pôde ir, foi. Eu fui, eu estava lá, eu estava bem e fui. Entendeu? Eu sei de amigos que passaram por essa batalha, mas Deus tem abençoado. Alguns amigos faleceram, mas a gente não sabe o motivo, mas estão com o Senhor. O importante é estar com Deus. Então até na morte, de repente nesse mundo que eu paro de existir, não importa, eu estou com Deus. Deu para você entender? Então a Bíblia mostra aqui que ele se deparou com Jesus e aí ele entendeu que ele estava ali sem a roupa. Então quer dizer, entenda, ele só notou quando teve um encontro com Jesus. Só que o problema que eu comentava na quarta-feira é o seguinte, eu quero que você entenda isso. Se ele tivesse olhado para Jesus, visto que era ele, colocado ali a roupinha lá, a túnica, e ficado tranquilo, tudo bem. Mas o problema que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente o que fala no final do versículo 7. A Bíblia mostra que ele pulou no mar. Então ele saiu do barco onde estava Jesus. E quando eu saio, olha para mim aqui, ó, você de casa e você aqui na igreja. Quando eu saio do barco, o negócio pega. Quando eu saio do barco, não tenho proteção. Quando eu saio do barco, não vai ter emprego para mim. Quando eu saio do barco, meu casamento vai terminar. Quando eu saio do barco, não vai ter, entenda bem, confissão que resolva. Eu tenho que ficar no barco, porque o barco aonde está Jesus, aquele barco não afunda. Então é esse o problema. É esse o problema. Eu falava isso na quarta-feira. Presta atenção para você entender que eu vou passar para outra passagem. Presta atenção para você compreender. Eu explicava isso. O maior problema, às vezes a gente se sente despido, fraco, aborrecido, chateado com alguma coisa. É normal. Somos feitos de quê? Carne e osso. É normal, infelizmente acontece. Tá? A palavra diz que a Maria chorou. Quanta gente chorou? O próprio Cristo chorou. Só que depois ele se firmou e deu a ordem para que o amigo dele ressuscitasse, saísse lá do sepulcro. Então chorar não é pecado, mas o errado é eu sair daqui. Aí eu falava o seguinte na quarta, para eu poder terminar aqui e entrar na passagem aqui nova. Eu expliquei o seguinte. O problema é a palavra falar comigo e eu pular fora daquela revelação. Porque a palavra, ela vem para quê? Para me vestir, para me fortalecer, para me sarar, para me libertar, para me levantar, para me prosperar, entendeu? A palavra vem para isso. Mas muitos fazem o quê? Quando a palavra vem, ele faz o quê? Pula fora. Falando, essa palavra não é para mim não, é para o irmãozinho aqui. Deus falou com você, irmão. Entendeu? Não. Deus falou comigo. Se falou com o irmão também, louvado seja Deus. Mas Deus falou comigo, falou com você, falou com vocês. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia mostra que quando ele teve o contato com a palavra, ele fez o quê? Pulou do barco. Até aqui tudo bem? Vamos agora lá para Marcos capítulo 1, versículo 14. Vamos aprofundar para a gente poder encerrar aqui depois. Marcos capítulo 1, versículo 14. Por favor, tá? Não estou mandando ninguém vir para a igreja não, tá? O pessoal que está em casa aí, o pastor falou para que eu tenho que sair. Não estou mandando ninguém sair, eu estou falando o seguinte. Mesmo em quarentena, você tem que continuar vivendo a sua vida e vivendo a sua vida com Deus. Tá? Não estou mandando ninguém sair não. Você tem que fazer, tem coisas que nós temos que fazer e temos que resolver. Tá? Faça conforme a fé que Deus coloca no seu coração.
Versículo 14. Vamos aprofundar aqui a mensagem agora. Marcos capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou. E ele, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após ele. Então vamos meditar aqui nessa passagem para a gente poder entender. Olha só. Esse trecho aqui de Marcos, que nós lemos agora, foi quando os discípulos foram chamados. Tá? Sempre que a palavra, você está meditando na palavra, ouvindo ali uma pregação, ou você está lendo a Bíblia, como fala o missionário, você não pode ler a Bíblia como você lê uma revista, lê um jornal. Quando você abre para ler a Bíblia, você precisa fazer uma oração antes. Senhor, eu vou ler aqui agora, fala comigo. Entendeu? E o Senhor vai falar ao seu coração pela palavra. Então você começa ali a meditar. Então, o Senhor, entenda bem, quando Ele falar comigo e falar com você, aquela palavra que Ele está falando com a gente, Ele escolheu você para te entregar aquele entendimento. Ele escolheu você para te dar aquela revelação. Entendeu? Então, a Bíblia mostra aqui que Ele estava passando e Ele escolheu o Pedro, escolheu o André, escolheu o Tiago, né, os filhos ali de Zebedeu, escolheu eles. Então, quando a palavra fala comigo e fala com você, ela te escolheu. Entendeu? Ela nos escolheu. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte. No versículo 16, que nós meditamos aí, a palavra diz o que no finalzinho do versículo 16? Diz assim, ó: Pois eram pescadores. Final do versículo 16. Pois eram pescadores. Então, qual era a profissão, entenda bem, do Pedro, né, do Tiago, do André, do pessoal que foi chamado ali? Eles eram pescadores. E a Bíblia então mostra, entenda, que era esse o trabalho deles, a profissão deles. Só que naquele momento, entenda bem, quando a Bíblia relata, né, aqui no versículo 18, tá? Quando a palavra fala aqui no versículo 18, né, que o Senhor chama eles para começar ali a acompanhá-lo e tudo mais, o que o Senhor está fazendo naquele momento ali? Ele pediu para que eles deixassem a profissão dele, tá? A profissão deles, né, de pescadores, para poder segui-lo. Aí eu comentava isso na sexta-feira, que eu dei essa mensagem aqui na sexta-feira, eu comentava o seguinte, vamos lá. A Bíblia mostra que o Pedro, ele tinha sogra. Quem tem sogra tem o quê? Tem esposa. Então o Pedro tinha família. A palavra diz que os filhos de Zebedeu estavam pescando com o pai. Então quer dizer, também tinha família. E o que eu quero chamar a sua atenção é que eles tinham ali uma profissão. Inclusive a palavra diz que o Pedro deixou o barco dele, né? A palavra diz no outro evangelho aqui que o Senhor Jesus Cristo pediu o barco, né, do Pedro para poder entrar. Então o barco era do Pedro. O Pedro era um empresário, ele tinha o barco, era dono do barco, tinha um pessoal que pescava com ele, mas ele era dono do barco. Então olha que interessante, ele deixou o Pedro, deixou o barco, os outros deixaram ali as redes, né, pescavam com o pai, possivelmente o pai era o responsável ali pelo barco, né, do outro lá, a pesca e tal. Então eles deixaram a profissão, né, profissão essa, meus irmãos, que mantinha as famílias. Olha que decisão difícil. Olha que decisão complicada. Você que está em casa me assistindo aí, os irmãos que estão aqui, olha que decisão complicada. Porque era através da profissão que eles sustentavam a família. Decisão difícil. Mas, aí eu quero chamar a sua atenção aqui para um outro ponto. É errado, meus irmãos, pescar? O que o Pedro fazia? Ter o barquinho dele, a pesca, tal, é errado? É pecaminoso? Não.
Mas, entenda bem, naquele momento quando Jesus chamou, se eles continuassem fazendo o que eles faziam, era errado. Tanto que você leu comigo João 21, e eles tentaram voltar e não pescaram nada. Você vê? Voltaram a fazer lá em João 21 o que nós vemos aqui em Marcos capítulo 1. E não tiveram sucesso. Por quê? Porque a orientação que foi dada aqui em Marcos 1 é o seguinte: agora para com peixe e vamos começar a pescar homens. Então não era pecado, só que não era mais direção. Mas também não era errado. Não era errado. Só não era direção para eles. Então o que eu quero que você entenda, tem coisas que não é errado, só que não é para você. E se você insistir, você vai ser envergonhado. Quando você menos perceber, você vai estar o quê? Despido da palavra. Você não vai lembrar mais de nenhuma passagem, você não vai lembrar mais de nenhuma revelação. Você vai se deparar com um problema. Como a Bíblia mostra lá, em João capítulo 21. O que a palavra mostra? Jesus pediu o que para eles? Eles tinham o quê? Comida. Eles não tinham. Eu pregava isso na quarta-feira, eu falei, a fome, ela chega para todo mundo. Quando eu digo fome, significa o quê? Necessidade de alguma coisa. Quando chove, molha quem vem da igreja e quem não vem. Essa pandemia está querendo tocar em quem é da igreja e quem não é. Mas o que vai, entenda bem, fazer diferença na minha vida, na sua vida, na vida de quem está em casa? O que vai fazer é eu estar vestido. E eu só estarei vestido, entenda bem, se eu deixar aquilo que ele foi falando no meu coração. E repito, tem coisas que não é pecado. O que é pecado você sabe que você tem que deixar. Eu sou casado, aí eu vejo alguém dando sopa. Eu falo, opa, não, isso aí é pecado, isso é coisa errada, está amarrado em nome de Jesus. Tá? Agora tem coisas, entenda bem, que não é pecado, mas não é direção para você mais. Já comentei com vocês que quando eu vim para Jesus, eu gostava muito de uma moça. E quando eu comecei ali a conhecer a Cristo, a palavra mostra, eu entendi pela palavra, depois do passar do tempo, que se eu insistisse naquele relacionamento, eu não seria uma pessoa feliz. Por quê? No começo do relacionamento eu pensava assim, eu tenho que ser muito de Deus para suprir a falta de Deus que ela tem. Mas não é assim. A decisão é de cada um. E ela não quis seguir a Cristo. Graças a Deus que pela palavra eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui me vestindo com aquilo que o Senhor ia me dando, eu tive força e coragem para pular fora daquela situação. Mas não pulei fora do barco. Mas quantas vezes tive vontade de pular fora do barco? Muitas vezes cheguei até a pular fora do barco. A palavra mostrava para mim que ela não ia querer saber de Jesus. Eu falava, vai se converter. Entendeu? Até que chegou o dia que eu dei de frente com Jesus, ou eu me vestia e ficava no barco, ou então eu pulava. E eu me vesti e fiquei. Foi fácil? Não, mas Deus me honrou. Aqui em cima está a minha bênção. Minha esposa e minhas 2 filhas. Entendeu? Então tem coisas que você vai entender pela palavra. Você não tem que sair deixando a torta e a direita. Mas tem coisas que você vai entender pela palavra que não é para você fazer. Não é para você ter aquele pensamento, não é para você aceitar aquela prática. Deus vai mostrar para você, não é o Fábio que vai te falar. É a Bíblia que vai te ensinar. Jesus que veste a gente. Quando Pedro olhou para Jesus, ele sabia que ele tinha que colocar a túnica. Ele teve vergonha, ele se sentiu envergonhado. Entendeu? Ele se sentiu envergonhado. Vergonha que antes ele não tinha tido. Foi pescar sem roupa. Estava lá o Pedro. Como veio ao mundo. Entendeu? Mas aí aqui no versículo 18, como falei para você, eles deixaram a profissão deles. Então, retomando aquilo que nós conversamos. Com a profissão, eles sustentavam o quê? A família. Tem decisões que Deus ele orienta a gente a deixar, e não é porque ele é mau, é porque ele nos ama e sabe que aquilo não é bom. Então tem decisões que não são fáceis.
Mas se eu fizer, ele vai me honrar. Vai me abençoar. Entendeu? Não foi fácil. Pensa comigo. Imagina eles ali, de repente o Senhor pega e chama e fala: pessoal, agora vocês pescam homens. Me segue. E aí foram. Imagina aqui, ó, no pensamento deles: nossa, a gente vai seguir agora esse Jesus aí. Como que vai ser? Eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos. Como é que eu vou manter esse pessoal em casa? Como é que eu vou fazer? Mas ao mesmo tempo que eles tinham receio, né, ali um certo medo ali de seguir, com certeza eles não seguiram, perdão pela palavra, não seguiram de bobinhos. Eles tinham ouvido quem era Jesus. Ninguém deixa tudo e sai seguindo alguém assim. Eles tinham ouvido que no casamento ele multiplicou, ele pegou a água, transformou em vinho, parará, parará. Eles tinham ouvido algumas coisas já, porque o primeiro milagre foi aonde? No casamento. Então eles tinham ouvido, eles não seguiram de bobinho não, mas a decisão foi difícil. Foi difícil porque era pela profissão de pescador que eles mantinham a família. Mas dentro deles, eles tinham o quê? Uma convicção. É que nem fala o missionário, fala o pastor Jaime. Você não vai ouvir uma voz: Fábio, Fábio, Senhor, eis-me aqui. Não. É uma convicção. Você vai estar ouvindo a palavra, você vai estar orando, você vai estar... Você veio aqui, recebeu a pregação, e a palavra fala ao seu coração, queima no seu coração. Então, é uma convicção de que o Senhor falou com você. Então, eles tinham uma convicção dentro deles: eu tenho que seguir esse homem, eu tenho que ir com esse homem, eu tenho que estar com esse homem, eu tenho que ir com ele. E eles foram. Aí, para fechar nossa mensagem, que é mais um ponto aqui que eu queria que você entendesse, é o seguinte, ó, versículo 19. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, olha só a questão aqui. A Bíblia mostra, entenda bem, que mais na frente ele encontrou quem? O Tiago e o João. E aí também chamou eles para poder ir até lá. E a Bíblia relata aqui que o Tiago e o João deixaram o pai. Eu até coloquei aqui, ó, no meu esboço aqui, ó, deixei aqui até sublinhado aqui, ó, que eles deixaram o pai. Não sei. Possivelmente estavam consertando a rede, deviam ajudar o pai em trabalhos mais pesados que o pai não podia fazer. O pai costuma ser mais velho que os filhos, né? Sempre, né? O pai e a mãe sempre vai ser mais velho. Então, deviam ajudar. Mas deixaram o pai. Mas quem? O pai Deus? Não, o pai Deus não, porque eles seguiram Jesus. Eles deixaram o pai deles, né, que foi o responsável aqui de colocá-los nesse mundo. Então, entenda bem. Eles deixaram, né, pai, ó, a gente vai seguir aqui Jesus e pai e tal, a gente vai atrás dele aqui, ele chamou a gente para a gente poder fazer a obra aqui, a gente já conhece, sabe que ele cura, liberta, faz sinais e maravilhas, a gente vai seguir ele. Tá bom. O pai deve ter ficado meio assim, né, porque trabalhava junto com eles, os filhos ajudavam, mas seguiu. Então, o que eu quero que você compreenda, esse deixar o pai aqui significa o seguinte: às vezes você tem que deixar uma orientação até de alguém próximo de você. Para quê? Para você não ferir a palavra. Agora, por favor, presta atenção para você entender, tanto o pessoal de casa como quem está aqui. Você não vai ser grosseiro.
Você não vai brigar. Não há necessidade. Até porque nós queremos que eles se convertam. Não é verdade? Quem quer que haja conversão na sua casa? Então você não vai brigar. Mas ali com sabedoria, você vai explicar. Eles devem ter falado. Fala, não, meu pai, isso aqui é Jesus. Ah, mas quem é esse cara? Não, ele faz milagres. Ele é o Filho de Deus. Ele tem mostrado através de sinais. Entendeu? Então, é através ali de uma boa conversa que Deus vai te usar. Peça para Deus, fala, Senhor, me usa para poder, quando eu for conversar, eu falar as palavras que toquem no coração. E se você já conversou, na direção de Deus, tá? Fique na oração. Porque é o Senhor que convence. Entendeu? É o Senhor que toca. Tem pessoas que eu atendo, e eu converso com elas e tal, e falo uma vez, falo outra vez e tal, e eu percebo que a pessoa insiste em ficar naquele caminho. Sabe o que eu faço? Eu falo, Senhor, ela não é minha ovelha. Está nas minhas mãos porque o Senhor me deu para cuidar. Ela é ovelha tua. Pai, toca no coração, incomoda aquela pessoa. Como a Bíblia mostra que os discípulos, 2 discípulos, caminhavam com Jesus a caminho de Emaús. E enquanto o Senhor falava, o coração ardeu, o coração esquentou. É o Senhor que convence. É Ele que convenceu você a vir hoje aqui. Porque a pandemia continua. Abriu shopping, abriu isso, abriu aquilo, mas continua. Eu estava até falando com um amigo ontem, tem algumas coisinhas que eu acho que não vai resolver. Porque você pega, por exemplo, está todo mundo em casa quase 3 meses. Aí você abre o shopping 4 horas. O que esse povo todo vai fazer? Vai para o shopping em 4 horas. Então o shopping ficava aberto 9 horas, um exemplo. Agora em 4 horas o cara vai lá. Todo mundo vai naquele horário. O que eu tenho que fazer? Tem que estender o horário. Que aí o cara fala, eu vou de manhã. Ele vai de manhã e volta. Eu vou à tarde. Ele vai lá e volta. Vai à noite. Vai lá e volta. Acabou. Mas não, 4 horas para todo mundo ir no shopping. Ontem eu falava com o senhor, ele falou 40 minutos para entrar, 15 para resolver um problema e 40 minutos para sair. Por isso, fica em casa. Dá um tempinho, espera normalizar. Se cuida. Tem que sair? Põe a máscara. Leva o álcool em gel. Vai na força de Deus. Entendeu? Mas não adianta. Tem coisa que Deus fala ao seu coração. Talvez alguém que está me assistindo agora, tá? Você tem muita vontade de vir para a igreja, de sair um pouquinho, tal. Pastor, minha família não deixa. Ora a Deus, fala com Deus. Tá? Se proteja. Põe a máscara, o gel, mas vai orando, vai falando com Deus, é Ele que vai tocando. Entendeu? Talvez você está percebendo que a sua empresa vai se dar mal, está indo por um caminho errado. Você já falou com o patrão, ora, fala com Deus. Não importa o quão bem preparado ele seja. Deus colocou no seu coração, se tem visto alguma coisa, fala, pastor, já falei, então você ora. Apresenta a Deus. Já falei, pastor, com meu filho, então fala com Deus agora. Entendeu? Fala com Deus. Tá? Então a Bíblia mostra que eles deixaram o Pai aqui da terra, mas não o Pai celestial. Tá? Alguém pode até no começo se entristecer com você, se entristecer com a gente, né? Mas o que eu não posso deixar é o meu Pai celestial, que é Deus, triste comigo. Eu não posso fugir, perdão pela palavra, tá? Eu não posso fugir das revelações que Ele tem me dado. Eu não posso pular fora do barco, porque o barco aonde está Jesus não afunda. Tá? Eu não posso deixar de me vestir com aquilo que a palavra tem falado. É o que eu falei para você agora há pouco. Eu tinha uma convicção. Deus falava comigo pela palavra que a moça que eu gostava lá atrás, quando eu tinha 18 anos, ela não queria saber nada de Deus. E a questão no meu caso, não é que eu seria pregador, eu nem sabia que eu seria um pregador. Ele me chamou depois. Mas o que acontece é o seguinte, se eu entrasse naquele relacionamento com uma moça que não queria saber de Deus, ela ia me tirar. Eu estou aqui em cima do púlpito. Você que está aqui está me vendo. O pessoal que está em casa conhece aqui a altura do púlpito aqui, do nosso novo púlpito aqui da igreja nova. Se eu for puxar alguém, eu estou no púlpito, o cara está lá embaixo.
Se eu for puxar alguém, é mais fácil ele me puxar para baixo do que eu puxar ele para cima. Para colocar alguém aqui para cima, tem que fazer muito mais força do que a pessoa que puxa lá de baixo. O senhor nunca viu, pastor, uma pessoa converter uma outra? Já vi muitos relacionamentos serem transformados. Pessoa de Jesus trazer a outra para Cristo, mas quando a outra quer. Quando a outra aceita. Agora tem gente que não concorda, não aceita. Se não concorda, não aceita, ó, conselho de homem que sofreu bastante da parte sentimental. Todo mundo aqui sofreu bastante em algum ponto da vida. Eu apanhei bastante na parte sentimental. Eu falo para você, melhor doer agora do que doer para a eternidade. Porque depois que você colocou no dedo a aliança, acabou. Aí você tem a obrigação de orar pela pessoa. E se orar para ela morrer, também está errado. Tá? Que aí está sendo homicida. Entendeu? Fala, não, pai, tua palavra diz até que a morte não separe. Morre, vai morrer, em nome de Jesus, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai ser hoje, pai, em nome de Jesus. Não adianta. A gente fala assim brincando, mas eu conheço um caso de uma senhora. Ela vinha na igreja, não é da nossa igreja, de um outro ministério. Ela vinha na igreja, o esposo bebia e ela não suportava mais. Ela falou, Senhor, ele podia morrer. Assinou o termo para o diabo. Ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. Ela, conhecedora da palavra, entregou o recibo na mão do diabo. O diabo rapidinho, ó, passou a banda nele lá, ele escorregou, estava embriagado, bateu a cabeça e morreu. Entendeu? Agora Deus abençoa, Deus livra. Lembra aquele caso que eu falei para você na semana passada, da menininha que colocou a mão na banheira? Deus já livrou. A mãozinha dela não foi amputada, não. Os médicos olharam, tiraram a faixa lá. Falaram, não, a gente vai tirar só um pouquinho de pele da onde pode do corpo, depois vai cicatrizar, e aí coloca na mãozinha, tá resolvido. Entendeu? Tem coisa que a gente não entende. Para eu fechar a palavra aqui agora, tem coisa que a gente não entende. Eu falei isso na quarta-feira e na sexta. Tem coisa que a gente não entende. Quando eles deixaram a profissão e saíram para seguir Jesus, eles não sabiam no que ia dar. Eles saíram sem entender quem ia dar para eles o arroz, o feijão de cada dia. Eles saíram sem entender. Mas eu vou seguir Jesus e como é que eu vou fazer e tal? E como é que vai, quem manter minha família? Então tem coisas que você não entende. Tá? Você não compreende o que vai acontecer, mas você entende na palavra o que deve ser feito, o que deve se fazer. Eles entenderam que era para seguir, não entendiam no que ia dar, mas entenderam que tinham que seguir. Tá? E na caminhada Jesus mostrou para eles, explicou para eles. Então quando você entender pela palavra o que deve ser feito, vai, porque na sua caminhada com Deus o Senhor vai explicar para você, em nome de Jesus, o porquê. Amém, Jesus?